você vê que, nesse caso, a religião, ela funciona como uma tribo, né? E aí você tem comportamento tribal, né? Como você vai ser altruísta num comportamento tribal, né? Você só vai ser altruísta com os seus, né? Então, é complicado Tem isso, uns cara. dados sobre isso, eu vou falar meio de memória, assim, mas eu acho que é mais ou menos na direção de que os religiosos doam mais do que os não religiosos, Tá. mas mais entre os seus. É. E agora, os países, pensando no nível de nação, Tá. doam mais os países menos religiosos do mundo. Que são os países que mais Sim. doam para outros países, mas aí Sim. não são para os seus, essas Interessante, doações. hein? Olha que seria interessante. um altruísmo mais impessoal, né? Mais universal. Um Exato. ágape, né? Em grego, né? Seria o ágape mesmo, tá? O Acho que foi verdadeiro. no mesmo artigo do Phil Zuckerman, Tá. que ele traz isso nessa revisão dele, um dado mais ou menos nessa Interessante. direção. Quer dizer, países culturalmente... Sem ter mais laicos, né? Talvez. Um país mais laicos. Eles exato. doam mais. Exatamente. Interessante. Você parte do princípio que o ser humano, ele é um ser capaz Isso. de suportar e superar o sofrimento. Nesse sentido, ela é muito positiva, né? Uma das frases que o Frankl fala, que ele repete bastante, é a possibilidade de transformar uma tragédia em um triunfo. Olha só. O ser humano, ele diz, é um homo patiens. Homo patiens. Um homem capaz de sofrer, suportar o sofrimento e transformar o sofrimento em uma conquista. Não existe, de tudo que eu já estudei em psicologia, uma teoria psicológica tão adequada para você entender essa questão do sofrimento humano como é a logoterapia. Sim. Não existe. Ela é voltada para isso. Ela mergulhou nisso, né? Ele mergulhou nisso. Sim. Tá, e quando você tem lá o episódio de insônia, então você deitou, não dormiu ali em 20 minutos, meia hora, o que você faz? Eu fico lá bem Passa a mão no quietinha, celular. esperando o sono chegar. Quanto tempo? 3 horas. Bem quietinho. 2 horas. Né? Concentrada e Gente, meditando, isso ela não vai estar. Né? É um nível de ansiedade, assim, que você desenvolve com a tua cama uma relação muito ruim. É porque deitar na cama pode passar a ser o lugar de sofrer? Ansiogênico, exatamente. Tem que levantar? Tem que levantar. Tem que levantar. Então, esse é o jogo, né? É o que a gente chama de controle de estímulos. São duas coisas, né? O controle de estímulos, que é uma das técnicas, que é justamente assim, cama é lugar de dormir e transar, só, né? Então, você não vai comer na cama, você não vai ter DR na cama, você não vai olhar as contas que você tem que pagar, você não vai estudar, você não vai... Descansar e intimidar, e namorar, e transar. só, né? Então, controlar os estímulos significa isso. Você, né, realmente dá um estímulo que você quer aquela resposta que é adormecer. Então, eu tiro tudo que não é daquele ambiente. Tá. Né? E a galera do home office que trabalha no quarto, por exemplo... Nossa, verdade, né? Às vezes apartamento pequeno... Exatamente. É um dogmatismo teórico. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem toda uma formação em behaviorismo radical, certo? E então aprendeu lá todas as críticas do Skinner a cognitivismo, e aí a pessoa deriva isso já a crítica a procedimentos de intervenção cognitivos. Então, eu nunca vou querer reestruturar uma crença de um paciente. Não existe a mente, então não vou fazer reestruturação. Não vou fazer, etc. Um paciente que claramente tem pensamentos não condizentes com a sua realidade. Eu tenho evidências que mostram que reestruturar esses pensamentos podem ajudar no seu bem-estar, no seu comportamento, no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, a resolver problemas. Eu vou deixar de fazer esse procedimento simplesmente porque ele está mais próximo de pressupostos filosóficos de outra natureza? Então, de outra escola, de outra abordagem, parecem compatíveis? E aí acho que a gente tem que fazer algumas perguntas do tipo, isso é ético no atendimento ao paciente? 2, a sua teoria não pode ser reformulada, refinada? 3, será que a sua teoria já não tem conceitos para explicar isso? Então, talvez um analista do comportamento poderia explicar a reestruturação cognitiva por meio de controle de estímulos, por meio de respostas de observação, por meio de responder relacional arbitrariamente aplicável, etc. Percebe? Sim. Então, infelizmente, a gente aprende que as escolas de terapia, elas são de terapia e, obviamente, as escolas de psicologia amplamente falando.
elas são estanques umas das outras, e não pode haver diálogo. E aí as teorias assumem uma postura de dogmatismo, de autossuficiência. Só que todo mundo deixou montar, na minha opinião, um pouco dessa aura, assim, meio... Tá. É difícil de eu colocar em palavras, mas é esse misto, esse combo de equilíbrio com parcimônia. Não oscila muitas emoções. Não fica fazendo piadas fora de hora. Nada que pudesse ser sinal de um desarranjo. Não intestinal, mas de um desarranjo existencial. Boa. E eu nunca fiz questão de esconder isso, que eu sou um desarranjado. De em verdade, tratamento. mas você é de verdade, exatamente. Cara, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, assim, de um modo geral, mas eu sou o cara que eventualmente vai peidar na farofa, vai fazer uma merda, tá ligado? Sim. E eu, talvez até o fim dos meus dias. Sim. Você não esconde, não Nunca põe uma fiz máscara questão, sobre isso. Mas quando aconteceu isso lá na UCSD, a Pat Rockman, essa minha professora, me usou como exemplo. Ela olha. falou assim, eu acho que o único cara que tá sendo verdadeiro aqui é o Thiago e o outro cara, esqueci o nome dele. Nossa, que Ela legal, falou, hein? porque eu tô com vocês aqui há 10 dias já, e eu não tô vendo ninguém em nenhuma descrição que vocês colocaram. Olha só. Ela falou, só tô vendo ele. Ele parece que respondeu a verdade. Caramba, isso Agora, foi legal, hein? agora a prática é vocês ficarem 40 minutos em silêncio refletindo sobre isso que eu falei agora. Vamos fazer uma prática agora. O nosso drop the pebble, deixar a pedrinha cair dentro de nós, vai ser sobre essa provocação. Claro que eu fiquei meio constrangido, Sim. fiquei meio assim, meio, caralho, o que tá acontecendo? Isso é bom, isso é ruim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu... Em inglês, até você processar, fica meio, exato, você fica meio assim, será que eu falei alguma merda ou não? Tal. E aquilo ali me deu força, assim, porque eu falei, caralho, eu acho que eu tô conseguindo ser autêntico, eu acho que eu tô conseguindo ser eu mesmo. Ali você teve o feedback, certo? Eu tive o feedback dessa grande professora minha. Duas professoras foda que eu tive, a Pat Rockman e a Susan Woods também, que é mais na dela, quietinha. Ele contou uma vez uma história que tinha um fazendeiro, criador de porcos, e chegou lá um cara vendendo enciclopédia. Olha. Aí o cara disse, eu só não gostando de comprar essas enciclopédias e tal, eu vendo livro. E o cara disse, não, eu não compro livros, eu não leio livros, então o que eu vou fazer com enciclopédia? Eu crio porcos. Aí o cara perguntou, sério? E como é que é criar porcos? E ele começou a contar, o cara começou a perguntar, mas e todo de ração você come, comida que vocês limpam, quantos... Aí foi perguntando, e o cara disse, você não quer conhecer? Aí eu tô indo pra... eu quero. O cara foi junto, ele mostrou, ele contou, mostrou os porcos, o porco que era mais valioso para ele, tô contando toda a história. Até que o cara, ele esticou a mão e ele coçou, assim, um dos porcos. Daí ele olhou no relógio e disse, meu Deus, tá na minha hora, eu tenho que ir. Ele disse, tá, mas espera que eu vou comprar as enciclopédias. Que o cara olhou e disse, você não lê livro? Daqui tu vai querer enciclopédia, você queria porcos. O cara disse, eu não me interesso por livros, mas eu me interesso por quem se interessa pelos meus porcos. Olha. Então, uma vez eu apresentei um trabalho chamado Um Terapeuta com Sabor de Porcos. Muito bom. E, obviamente, eu lotei a sala, porque todo mundo queria saber que negócio é esse.